Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Você está em TV, já a TV de Veja.com. Sexta-feira, dia de publicação de Datafolha, que mostra que Dilma Rousseff descolou de Marina Silva e que o tucano Aécio Neves reagiu. Já a gente vai analisar os números, também a antecipação aí, a véspera de Veja, que chega amanhã às bancas, e você vai saber qual é a capa e a emoção que toma conta da campanha de Marina Silva. Tudo isso para discutir aqui entre nós, Marco Antônio Villa, colunista de Veja, historiador e que sempre fecha a semana aqui com a gente nesta finalização da corrida eleitoral. Agora é o tudo ou nada, né, Villa? É o tudo ou nada, é o tudo ou nada. E nós vimos que é uma semana marcada aí por denúncias, por construir na adversária pelo PT algo que ela não é, né? Algo que já tinha ocorrido na semana passada, mas com muito maior intensidade nessa semana. Basta ver aqueles spots de 30 segundos, né, na televisão, demonizando a adversária, sem que ela, em momento algum, durante essa semana, ela tenha defendido aquelas ideias. Mas esse é o processo clássico de um partido que depende do Estado para sobreviver, que é parasita do Estado, e um partido que sabe, se perder a eleição, ele acaba. Então, esse partido parasitário, que depende da estrutura do Estado, vai fazer de tudo para continuar no poder. Quem nos assiste pode ter absoluta certeza que o que nós vimos essa semana é pouco, frente ao que veremos na próxima e que veremos até o dia 26 de outubro. A gente vai falar já dessa estratégia, porque eu fico imaginando um candidato que vai olhar para o eleitor e vai dizer assim: se eu for eleito, eu vou acabar com o Bolsa Família, eu vou mexer nas leis trabalhistas, eu vou tirar mais de 1 trilhão da educação desse país, eu não vou dar a menor bola para o pré-sal e eu vou deixar os pobres mais pobres. Quer dizer, é uma insanidade. Isso não, é uma coisa absurda, mas é exatamente esta a mensagem que o Partido dos Trabalhadores tem passado em relação a Marina Silva, sem que ela em nenhum momento tenha falado nada em relação a isso. E o incrível é isso, quer dizer, você tem uma forma stalinista de trabalhar uma eleição. É bom lembrar que o Stalin nunca participou de eleição alguma, mas esse método de que você constrói o que o outro não é, só não falta apagar a fotografia tal qual o Stalin fez, mas é interessante como que o Partido dos Trabalhadores incorporou essa forma stalinista de transformar o adversário naquilo que ele não é, usa dessas propagandas e faz com que o adversário tenha de se posicionar em relação a essa questão. Quer dizer, ele já tinha falado que não queria isso. Então, ao você dizer que não vai acabar, fica no eleitor, inclusive no eleitor que tem um nível de informação política inferior, tal, a ideia de que, mas se ele está dizendo que não vai querer acabar, é porque ele pensou nisso. Então, essa é uma estratégia, portanto, stalinista, que desserve à democracia e ao processo eleitoral, mas é feito numa atitude de desespero, porque claramente o Partido dos Trabalhadores vive um momento de desespero, que ele sabe que os seus... Não são só 25 mil de cargos de assessores, tem os bancos estatais, tem as empresas estatais, tem as ONGs, que são braços do aparelho do Partido dos Trabalhadores. Portanto, esses que são parasitas do Estado, e olha, nós podemos estimar em 40 mil, e que envolve bilhões de reais. É bom lembrar que nós não estamos falando de alguém que está levando, como eles gostam de falar, petequera, está levando lá 500 mil, não, estão levando bilhões da estrutura do Estado. Portanto, esses sabem que é um jogo de vida ou morte, até o primeiro turno, até o dia 5 de outubro, e mais ainda, do dia 5 de outubro ao dia 26. E vão demonizar a cada vez mais a Marina. Agora, a pergunta que você coloca é o seguinte: como é que ela vai conseguir responder a esse processo de demonização? A gente já vai falar sobre esse assunto, conforme o Villa vai dando as declarações aqui, eu estou anotando, tá, professor? Porque tem um partido de parasitas, o PT vive um momento de desespero, e esse momento de desespero está sendo atacado com a emoção. Mas antes da gente falar da emoção que Marina Silva tem colocado abertamente na campanha, eu quero mostrar para você a capa de Veja, que vai chegar a partir de amanhã aí nas bancas. Tá aí, ó, as armas para a decisão. Isso mostra, obviamente, aí que são os dias finais da eleição. Aécio Neves aposta na racionalidade, Marina Silva na emoção. E como você disse, Villa, quer dizer, a candidata do PT, a presidente candidato, quer manter o poder. E tem dito o seguinte: minha proposta é o que tá aí, é o que tá. O que está bom a gente vai manter, o que não está bom a gente vai mudar. Quer dizer, é uma conversa bastante vazia. Mas, de qualquer forma, essas são as estratégias aí dos candidatos. Perfeito. Para responder ao ataque, que tem sido dia sim, dia também,
de manhã, de tarde e de noite, né, do PT, a candidata Marina Silva, ela encontrou o tom da emoção. Eu queria mostrar para você um trechinho de um comício de Marina Silva que foi utilizado, inclusive, na propaganda eleitoral, em que ela responde ao PT, chamando a candidata do PT pelo nome, Dilma Rousseff, e diz que quem já passou fome não pode acabar com o Bolsa Família. Vamos ver. Nós vamos manter o Bolsa Família. E sabe por quê? Porque eu nasci lá no Seringal Bagaço. Eu sei o que é passar fome. Tudo que minha mãe tinha para 8 filhos era um ovo e um pouco de farinha e sal, com umas palhinhas de cebola picada. Eu me lembro de ter olhado para o meu pai e minha mãe e perguntado: vocês não vão comer? E minha mãe respondeu: nós não estamos com fome. E uma criança acreditou naquilo, mas eu depois entendi que eles há mais de um dia não comiam. Bom, você sabe que logo que o PSB usou esse trecho do comício no programa eleitoral, nós analisamos aqui esta emoção colocada na campanha. Não foi a primeira vez que Marina Silva chorou, até pedindo paz, trégua, ou se defendendo dos ataques do PT. Sim. Houve uma análise aqui com o Augusto Nunes, mas eu coloquei novamente para que você acompanhe, porque exatamente essa é a estratégia de Marina Silva, além de gastar sola de sapato, porque ela está com uma agenda, Vila, muito intensa. São pelo menos 2 compromissos, 2 agendas por dia, muitas vezes em estados diferentes, justamente para tentar aí recuperar o tempo de campanha. Ela foi a que fez menos campanha do que os outros candidatos. Claro. A estratégia da emoção, historicamente, funciona? Olha, funciona. É bom lembrar que no período da República Populista, o período 45-64, na eleição de 45 isso não foi uma coisa determinante, que inclusive os candidatos não emocionavam, acho que nem a ninguém, nem a sua família. Eu não vou dizer as suas mulheres, porque o Eduardo Gomes era solteiro, mas o Dutra era péssimo orador. O Getúlio em 50 nunca foi um bom orador, né? Inclusive não tinha uma voz adequada para ser até um bom orador. Em 55 não, aí nós já temos a presença do JK, alguém que tem experiência política tal, e era considerado um bom orador tal. E em 60 o maior deles, da República Populista, o Jânio Quadros, né, que colocava a questão da emoção, construía uma visão da história, apresentava uma história dele, do que ele gostaria que fosse o Brasil. O período militar, todos os presidentes militares eram péssimos oradores e tal. Mas a eleição de 89 mostrou a questão da emoção, e a vitória de Fernando Collor, quase que solitário, sozinho, era ele mais ele, né, foi a mostra de que a emoção estava determinante. 94, 98, nas vitórias de Fernando Henrique, não, essa não é uma questão presente. Em 2002, sim. Aí está presente a questão da emoção. E aí o Duda Mendonça que constrói. O Duda Mendonça que está fora, inclusive, desse processo agora da eleição presidencial, até por causa do envolvimento com o Mensalão. Agora, quando a gente fala na emoção, por exemplo, que levou Collor à presidência da República, a gente está falando de uma coisa construída, uma farsa. Né? Uma farsa. Se criou ali alguém para tentar artificialmente emocionar a população e levar o voto. Quando se fala de Marina Silva, ela coloca a história real. E todos sabem que, de fato, ela veio lá do Acre, passou dificuldades, passou fome. É uma história diferente. Dá para comparar a Marina, por exemplo, com um outro personagem que usou e usa da emoção, chamado Luiz Inácio Lula da Silva? São histórias diferentes, inclusive de realidades históricas. Que com Collor não dá, né? Não, com Collor é outra história. É outra história, é verdade. Aí você tem a construção da figura do caçador de marajás, tal, né? E alguém que vem de uma família rica, que tem recursos, tal. No caso desses dois é interessante, porque a Marina está no Acre, num estado em que as relações de produção capitalista não estavam plenamente presentes. Muitas vezes você tem a relação pré-capitalista de troca de trabalho por comida, tal. No caso do Lula, ele estava em São Bernardo do Campo, no centro do principal do capitalismo brasileiro, até do milagre econômico, tal. É interessante
interessante destacar que, no caso do Lula, desde 1972, ele estava longe da fábrica, ele foi para a diretoria do sindicato, cuidar da parte de previdência e tal. E a própria lei estipula que o diretor, portanto, não está vinculado ao chão da fábrica. Ele trabalhou na fábrica cerca de 8 anos, de 64 até 72. Mas de 1972 a 2002, portanto, durante 30 anos, ele vendeu a história que era operário da fábrica, etc. E aquilo acabou se consagrando, a figura, então, do operário presidente. No caso da Marina, é uma outra história, portanto, a questão dos problemas graves de saúde que ela teve na adolescência e depois na vida adulta, e num estado marcado onde não há, inclusive, nem presença das leis, pela repressão, pela violência. Basta lembrar, nós tivemos deputados lá, um deles que eliminava o seu adversário com motosserra e tal. E ela acaba entrando depois, fazendo parte, como é sabido, evidentemente, do Partido dos Trabalhadores. Então, a história dela de vida é uma história, nesse sentido, muito mais dura do que a história do Lula, porque aqui estava presente, inclusive, o Estado, a lei, a economia, o emprego, as condições possíveis de melhorar de vida. Agora, quando ela coloca essa questão da emoção, eu acho que é importante, porque o outro lado, Dilma não emociona a ninguém. Não, né? de então, inclusive, a gente tem dificuldade até entender do que ela fala. Tanto que a campanha está trancando a presidente Dilma, né? Sim. O foco é o programa de TV, né? O corpo a corpo já não existe mais, eles tentaram, mas não houve um reflexo positivo, então a campanha resolveu trancar a presidente candidata. Isso dá certo, Joyce, até no primeiro turno. Por quê? Porque ela tem um latifúndio, um tempo fabuloso na televisão em relação ao que tem a candidata Marina e tal. Portanto, isso você consegue levar, inclusive a exposição pública dela, nesse sentido, é muito menor. Agora, quando chega no segundo turno, aí a situação vai ser outra. Primeiro que as duas vão ter o mesmo tempo na televisão, e tudo indica, acho eu, que a polarização vai ser Marina e Dilma e tal. Por outro lado, a exposição pública dela vai ter de ser, da Dilma, da candidata Dilma, também vai ter de ser diferente. E aí a questão dos debates também vão ser diferentes. Uma coisa é você debater com um conjunto de candidatos que a gente sabe que eles não têm possibilidade nenhuma. Né? Aquela chatice. Gente, é difícil, né? 8 candidatos, ninguém aguenta. Aquele negócio, né? Outra coisa é quando você vai ter o tete-a-tete, o olho, o confronto direto e tal. E aí a questão da emoção também é importante. Tô ansiosa, né, para ver esse momento. Eu acho que esse que vai ser o grande momento, porque e aí nós teremos, certamente, essa vai ser a eleição mais suja da história do Brasil republicano. Isso é inegável, porque a quadrilha... Mais do que já está? Mais do que está. A quadrilha, usando uma expressão até usada no processo mensalão, a questão de um chefe de quadrilha, os quadrilheiros. É bom lembrar que a direção petista foi condenada por formação de quadrilha, que está no Código Penal. Por isso, quando eu digo que muitas vezes eu não sei se o programa do PT é um programa político ou é o Código Penal, pela constante ação de violação das leis, de saque claramente do Estado. Né? Os episódios da Petrobras são sabidamente conhecidos, mas não é só da Petrobras. Tem o Banco do Brasil, não tem só o Banco do Brasil, tem a Caixa, mas não só a Caixa, tem os fundos de pensão, tem os ministérios, tem as ONGs, que dinheiro público vai para a ONG e financia o partido político. Isso ocorreu nesses últimos 12 anos, inúmeras vezes, em todos os estados do Brasil. Isso sim é tirar comida da boca das pessoas, das pessoas, livros, das pessoas, educação, das pessoas. Então, você percebe, e ONGs que muitas vezes vão em locais os mais pobres, os mais miseráveis, quer dizer, é aquela coisa sórdida, né, que você tira realmente comida da boca das pessoas, né, e desvia dinheiro para sustentar deputado, senador, governador e etc. Tal. Portanto, essa disputa de vida ou morte, daí que eu falo que vai ser a eleição nesse sentido mais suja, porque o PT não sobrevive mais longe do Estado. É um partido parasitário. Sem o Estado e esses braços do Estado, essa clique, vamos chamar assim, usar uma expressão antiga, essa quadrilha, e quadrilha não é 1, 2, 3, nós estamos falando de 20, 30, 40 mil pessoas, né? Ou até 50, se você for somar todos os assessores, não tem mais recursos. Portanto, eles vão jogar tudo, vão desqualificar a Marina de todas as formas, vão buscar exemplos de história da vida pessoal, não vão encontrar, mas não importa, eles inventam. Porque isso é que é interessante, o PT não encontra o que denunciar, se não tem, eles inventam. E a partir da repetição, e isso tem a ver com uma forte componente stalinista e com toques nazistas também, totalitários, portanto, olhando a linguagem da Hannah Arendt, a concepção de Hannah Arendt, é claramente totalitário. Você inventa, e se você não tem escândalo, você constrói. E eu tenho absoluta certeza, já tinha dito aqui num
nossos encontros, Joyce, que na última semana, lá do segundo turno, o número de denúncias vai crescer em progressão geométrica, porque não vai haver tempo para resposta. Vai ser exponencial. Exponencial, e aí não há tempo de resposta. Portanto, o que está acontecendo até agora é que é duro. Eu imagino a tristeza da candidata ao ouvir na televisão dizendo assim, olha, eu vou acabar, acabou, sua família desaparece a comida do prato. Eu vou acabar com Minha Casa Minha Vida, eu vou acabar com o ProUni, eu vou acabar com todos os programas sociais e vai desaparecendo. O pequeno produtor não vai ter crédito. O curioso que quem fala isso é um governo que foi mais ligado ao grande empresariado, inclusive a milionários que agora são devedores, inclusive a Eike Batista, o dinheiro que o governo Lula, Dilma, deu a aventureiros como a Eike Batista, a grandes grupos econômicos. O BNDES deu bilhões de reais que certamente não voltarão ao BNDES. Eu tenho absoluta certeza, dinheiros que vão desaparecer porque esses grandes grupos... BNDES é dinheiro subsidiado. Se é dinheiro subsidiado, sai do bolso do cidadão. Do cidadão. E o curioso é que o pequeno produtor que aparece na propaganda, nessa recente, com morango, lá tá fazendo geleia, eu presumo que era isso, etc. Tal. Esse... Sumiu a geleia também. Sumiu a geleia. Depois da comida, do feijão com arroz, do livro, do chuco, agora sumiu a geleia. O que some é a honestidade, a ética e a moralidade do governo PT. Isso que sumiu. Ou seja, você tem um saque organizado do Estado, como nós nunca tivemos na história republicana. Se pegarmos o Deodoro Fonseca, que era uma pessoa, vale lembrar, absolutamente honesta, e chegarmos esses últimos 12 anos, então há um processo de saque do Estado. E esse saque, e esse grupo que se estruturou no aparelho do Estado, e vale lembrar que se Marina perder, parte desse grupo ainda vai tentar ficar no aparelho do Estado, para inclusive sabotar o novo governo, eles não sobrevivem fora daquilo. Vila. É isso que é interessante a gente destacar. O Vila, quando se empolga na questão histórica, vai longe, e eu estou aqui anotando tudo que você está dizendo, Vila, porque são... Mas eu quero que você acompanhe comigo. Sim. Primeiro, uma ferramenta lançada hoje pelo site de Veja, veja.com, e que vai dar para você condições de você avaliar o processo das pesquisas, desde a primeira até a última, a evolução dos candidatos, quem caiu, quem subiu, e não só na disputa presidencial, mas em todo o Brasil. Você que acompanha o site de Veja, a TV Veja, em todo o Brasil, pode entrar lá e você vai ver uma aba em eleições escrito pesquisas. Nessa aba tem a palavrinha pesquisa. Clicou em pesquisas, pronto, você escolhe o estado que você quiser ou analisa a corrida presidencial, e é justamente a corrida presidencial que eu quero colocar para você. Por favor, coloca a telinha no ar. A gente vai colocar este aqui, um print que nós tiramos há pouco, da evolução dos candidatos, de acordo com a pesquisa Datafolha, que é o instituto mais confiável, até porque não faz pesquisa para política ou partidos. E aqui, olha só que interessante, Vila, nós temos ali, eu vou pegar a data de 18 de agosto, que é o momento em que Marina Silva estava oficialmente já na disputa, tá? Então nós temos aí um mês, né, praticamente, de corrida eleitoral. Nesse momento, Aécio Neves tinha 20% das intenções de voto. Foi para 15, caiu para 14, manteve 15 e agora subiu para 17. Esses dados, 17% das intenções de voto, são do Datafolha publicado hoje, tá? Depois nós temos aí Dilma Rousseff. Vou pular lá para cima. Você vai entender já por quê. Dilma começou em agosto, 18 de agosto, com 36% das intenções de voto. Foi a 34, 35, 36, 37. Ou seja, nós tivemos uma queda de Aécio Neves de 3 pontos, né? Porque ele caiu, depois ele subiu, caiu, né? Mas do dia 18 até agora, a gente teve aí uma queda de 3 pontos. A gente teve a estabilização de Dilma Rousseff. Ela subiu um pontinho, mas os dois estão na margem de erro. Marina Silva saiu de 21, foi a 34, manteve 34, foi a 33 e depois da pancadaria foi a 30. Ainda que Marina Silva tenha caído, né, da pesquisa passada para agora 3 pontos, quer dizer, o PT literalmente empurrou Marina para baixo, foi a única candidata que teve crescimento real em um mês. Quer dizer, a história que se quer passar não é exatamente uma história de derrota por conta de 3 pontos da pesquisa passada, semana passada para cá, né? Claro, claro. Eu acho que é isso que você falou, é corretíssimo. E os dados mostram isso. Quer dizer, você por ter teve um crescimento significativo dela, e só não teve mais, porque justamente nesses últimos 10 dias, o bombardeio, eu nunca vi na história recente das eleições presidenciais, inclusive de 89 para cá, um bombardeio tão intenso como o que ocorreu numa eleição de primeiro turno ainda, né? Sobre uma candidata que não tinha tempo
tempo sequer para responder, né? Ela tinha 2 minutos, a outra tem quase 12, a outra tem, a candidata Dilma tem toda a estrutura de Estado e ela continua usando o Palácio da Alvorada como comitê político, é uma coisa inacreditável, né? O Tribunal Superior Eleitoral tem de falar que aquilo é um bem público, é que o PT tem mania de privatizar, acha que tudo é dele, não. O Palácio da Alvorada pertence à da União, precisa avisar ao Rui Falcão que ele não pertence a vocês, que é uma propriedade do povo brasileiro, e ela usa aquilo como comitê político. E eles, nesse bombardeio que eles usam com toda a estrutura de Estado, com muito dinheiro, em todo o Brasil, é um partido muito bem estruturado, junto com o PMDB, são os partidos melhores estruturados nacionalmente. E, por outro lado, você tem uma formiguinha lá, que é a candidatura do PSB, que tem pouca estrutura nacional, junto com a rede, poucos recursos. É a mais pobre. É a mais que pobre. Tem menos tempo de TV. Que tem menos tempo de TV. E menos tempo de campanha. E menos tempo de campanha, porque afinal a campanha tem cerca de 1 mês e tal. Portanto, nessas circunstâncias, é heróica. A posição, os 30%, é heróico. Porque é muito difícil você conseguir, num país com as dimensões continentais do Brasil. Então, quando você fez referência anteriormente aos deslocamentos dela, a necessidade de você ter uma agenda que faz com que ela até fique rouca e tal, é porque você está correndo atrás do prejuízo. O outro tem toda a estrutura de Estado, inclusive propagandas de Caixa, de Banco do Brasil, que insinua claramente propaganda do governo Dilma e que ninguém fala nada também. Então você tem de responder a isso. Então, nesse sentido... Marina resistiu bem, então. Muito bem, muito bem. E eu acho que chega um momento que as pancadas, elas têm efeito. Você falou em formiguinha, então é formiguinha atômica. É formiguinha Lembra atômica, da formiguinha atômica? É verdade. Aí chega uma hora que não dá mais também. Porque são calúnias. Na verdade é calúnia. Vai acabar com o Bolsa da Família, é calúnia. Vai acabar com o crédito ao pequeno produtor, é calúnia. Vai acabar com o ProUni, é calúnia. Vai acabar com a minha vida, minha casa, minha vida. Nenhum candidato, como eu disse na abertura, em sã consciência, faria qualquer uma dessas propostas. Claro, seria uma terra arrasada, ninguém vai fazer isso. Então isso é uma loucura. Quem acabou com Minha Casa Minha Vida é o governo Dilma, que nunca conseguiu cumprir as metas que ele próprio estabeleceu no Minha Casa Minha Vida 1, 2, 3, todos são metas que acabaram nunca ocorrendo. Quem acabou que não deu recursos suficientes ao pequeno produtor é justamente o governo Dilma. A questão do ProUni, isso é uma longa história tal. Então, ou seja, você consegue essa propaganda intensa, né, empurra a Dilma contra as cordas, a Marina contra as cordas, esse era o sentido, para impedir que ela possa se movimentar como se ela estivesse no ringue. A ideia é fazer com que ela chegue fraquinha, ao máximo, ao segundo turno. Ou que tenha uma atitude desesperada. Por isso que nessa hora a política é central. A questão central é pensar politicamente. Ou seja, é necessário apresentar sua proposta de governo, é necessário mostrar que você não é o que o adversário quer que você seja, e é necessário ampliar o arco de alianças, né? É mostrar que você não está no segundo turno ainda, você está no primeiro, mas quanto já desde o primeiro turno, que é possível que a polarização, tudo indica, seja Marina, Dilma tal, é o que estão mostrando inclusive as pesquisas. A Aécio ainda diz que vai brigar, está na briga, cresceu um pouquinho, reagiu, né, subiu aí, tanto na Ibope quanto na Datafolha, e a Marina, na verdade, é atacada de cima pela Dilma e levando-se em consideração o gráfico de pesquisa, e de baixo pelo Aécio. Ainda que a Aécio não jogue da linha da cintura para baixo, com Marina Silva. É verdade. Até pensando em uma eventual composição, seja quem for que vá para o segundo turno. Sim, é verdade. É verdade, você destacou bem. Mas eu acho que as pancadas que Dilma está dando na Marina, e está escolhendo, ela daria no Aécio, se o Aécio estivesse em segundo, e continua, e usaria inclusive outro arsenal de calúnias e denúncias, que é bom lembrar que o PT é o partido dos dossiês. É o partido que tem dossiês e aloprados em todos os estados. E que a qualquer momento, depende de quem for o adversário, ele retira um dossiê, né? E o aloprado vai lá e apresenta. Aloprado que geralmente recebe dinheiro público, é assessor, ou é ministro, ou é secretário, em suma. Eles estão mamando nas tetas do Estado. É um partido que não sobrevive fora disso. Volto a dizer. Portanto, o Aécio é curioso que eu acho que algumas vezes ele está mirando o ataque de uma forma errada. Coloca novamente a capa de Veja, para que o Vila conclua a ideia, por gentileza. A capa de Veja que chega já amanhã cedo às bancas, em algumas partes do país no domingo pela manhã. Aécio tem batido nesse discurso que você enxerga aí logo abaixo da imagem dele. Racionalidade. Tá funcionando, Vila? Tinha que ser um pouco mais incisivo? No Nordeste, zero.
por exemplo, o Datafolha mostra que na região Nordeste ele tem 8% dos votos. É um desastre. Inclusive, parte do seu resultado geral é ruim por causa do Nordeste. 8%, pô, tem estado que ele chega a ter 2%. Então, esse discurso, muitas vezes, sobre gestão de Estado, muito sofisticado, vamos chamar assim, está falando muito bonito. Fala muito bonito. Em 2006, entre o primeiro e o segundo turno, eu estava em Canudos, no Nordeste da Bahia, algo que eu estudo e tal. E eu estava acompanhando as propagandas lá, até cheguei a escrever um artigo. E era engraçado que eu perguntava para as pessoas se elas entendiam o que o Lula falava e o que o então candidato da oposição, Geraldo Alckmin, dizia. Eu lembro que uma senhora disse o seguinte: aquele moço que eu não sei o nome, que era o Alckmin, eu não entendo o que ele fala. Agora o Lula fala, eu entendo tal. Aí eu perguntei em quem será votou em 2002. Ela tinha votado em 2002 no Serra. Quem será vai votar em 2006 agora na eleição? Ela falou, vou votar naquele que eu entendo, que é o Lula. Então, eu acho que muitas vezes, por isso que a Marina, com essa emoção e com essa história de vida consegue e com essa fala, ela consegue né? falar com a maior parte dos eleitores. Porque a grande questão é o seguinte: você não tem de falar para aqueles que você já são os convertidos. Claro. Você tem de falar para os não convertidos. E falar para os não convertidos não é só contar a sua história de vida, que não é só emoção, evidente, mas tem de ter uma linguagem mais direta. E aí você tem de mostrar, por exemplo, o que significa roubar dinheiro da Petrobras em relação ao Bolsa Família. O que é roubar dinheiro do Postales, do Petro, dos fundos de pensão. Tem de mostrar esse significado. É isso que falta à candidatura PSDB. E é interessante que a entrada da Marina, ela conseguiu dar àquele eleitorado que queria ouvir esse discurso a resposta. Isso explica a rápida ascensão dela nas pesquisas. Nosso tempo acabou, Vila. Eu já aviso a você que nas páginas de Veja você vai ter informações exclusivas sobre as estratégias dos candidatos. E é claro que a gente não vai contar. tá tudo lá para você dar uma espiadinha. Veja que chega amanhã às bancas. Eu convido você a acompanhar o processo e evolução eleitoral do seu candidato, segundo pesquisa Datafolha, aí no seu estado, no site de veja.com. A ferramenta está disponível, você pode fazer toda a análise, quem subiu, quem caiu, de que forma, para entender um pouquinho mais aí o processo eleitoral na sua região. Vila, muito obrigada pelo nosso bate-papo, sempre ótimo. Eu espero você na sexta-feira que vem, encontro marcado aqui entre nós. Estarei aqui, claro. Obrigada pela companhia. A gente se vê daqui a pouquinho. Tchau.